Salve, salve, alunos! Chegamos para mais uma aula de história. Nós estamos viajando na Idade Média. Isso é muito bacana, porque acaba despertando uma curiosidade por parte dos alunos em querer conhecer um pouco mais desse período tão obscuro da nossa história. Tanto é que a Idade Média ela é chamada como a Idade das Trevas, onde as pessoas elas eram poddadas, limitadas. Podiam pensar, mas não colocar em prática os pensamentos. Então, tudo era controlado pela igreja. Porém, na aula de hoje, nós iremos rever, como vocês já viram lá no passado, no nono ano, só que agora com mais profundidade, a reforma e a contra-reforma. Olha, vocês vão acompanhar hoje o que deu aquele comportamento da igreja que vinha numa sequência, só aumentando, do século V até o século XVI, só veio aumentando até que, aliás, do século V até o século XI, aí começa a baixar porque as pessoas não aguentavam mais, então era necessário alguém assumir esse papel de protagonismo, e um deles, que nós vamos falar sobre ele agora, é o Martinho Lutero. A história dele é fantástica e vocês vão entender agora. Então, na tela, olha só o que nós temos para hoje. Iremos falar então sobre a reforma e a contra-reforma. A Igreja Católica, ela começa a perder espaço no mundo, certo? Para isso, ela tem que se reinventar. Do jeito que estava, não podia continuar, certo? Então, vai haver alguns concílios, algumas reuniões, algumas modificações, outras irão permanecer. Então, olha só, na aula de hoje, nós vamos saber o que foi a reforma luterana. E o que foi a reforma calvinista e a reforma anglicana. E aí nós temos reforma de Martinho Lutero, João Calvino e a reforma na Inglaterra. Depois que aconteceram essas reformas, eu tenho aqui a reação da Igreja Católica. Contra quem? Contra o avanço do protestantismo. É aí que irá surgir os evangélicos. Certinho? Houve também o Concílio de Trento e a criação das ordens jesuíticas. Aí eu tenho o Santo Agostinho, os beneditinos e tantos outros que serão criados nesse período. Bom, olha só o que vai voltar. O grande feito da Igreja Católica, o Tribunal do Santo Ofício, que é o Tribunal da Santa Inquisição, onde as pessoas eram julgadas e mortas, servindo como exemplo. Tá certo? Olha só, esse aqui é o Martinho Lutero. Vou ampliar para vocês, vou diminuir também, para vocês terem uma ideia. Ele está na porta da igreja de Wittenberg, certo? Ele está aqui fixando esse papel que vocês estão vendo, na mão esquerda dele. Na mão direita ele está com o estilo do martelo. Essa é a porta da igreja de Wittenberg. Martinho Lutero, agora sim, me coloca nessa tela aqui. Martinho Lutero, esse que vocês estão vendo aí, senhores, ele acabou, deixa eu vir para cá, ele acabou se convertendo ao catolicismo. Martinho Lutero, ele era professor universitário, formado em Direito, e um belo dia, ele caminhando no campo, ele pegou um temporal, olha só a mentalidade dos caras, hein? Ele pegou um temporal tão forte que ele se escondia na savana, no mato, e via uns relâmpagos, e ele começou a entrar no desespero, porque o raio, ele pega em qualquer canto, bicho. O raio, quanto maior a pessoa, mais próximo, é fatal. E aí ele se esconde na savana e começa a rezar
dizendo que se ele se salvasse daquela tempestade, ele iria se converter ao catolicismo. A tempestade, então, se acalma, ela ia se acalmar, uma hora ia passar. Então, ela se acalma e ele honrou com a palavra dele. Ele entra na igreja e vai se converter a ser padre. Só que ele era de uma ala muito crítica. Ele, professor, já tinha o domínio da fala, sabia muito bem como lidar com os seus alunos, começou a se destacar, e aí simplesmente o padre responsável pela paróquia, né, pelo local lá, acabou fazendo um convite a Lutero para ele ir até Roma, conhecer Roma. Porque Roma era o centro de tudo. Começaram a fazer ruas, estrada para tudo que é canto. Por isso que se fala, quem tem boca vai a Roma. Por quê? Porque todas as estradas iam para Roma. Todas as estradas chegavam em Roma. Então, aonde você perguntava, as pessoas te indicavam para onde você ia. Quem tem boca está a Roma. E Lutero foi até Roma. Só que quando ele chega lá, ele vê o que não queria. Ele vê as pessoas fazendo filas quilométricas para dar um pato, um bode, um porco, um carneiro, dar os principais bens que eles possuíam para a igreja. Em troca de quê? Em troca da salvação. Então, as pessoas chegavam lá, faziam a doação para a igreja, e aí o padre discipulava, olha, você tem que rezar 10 Ave-Marias, 10 Pai Nosso, 10 Credo ao Pai, e você tem que subir essa escada até o templo de joelho. As penitências. E as pessoas crentes nisso faziam. Davam o seu principal bem e depois fazia toda a pregação. E ele, um cara muito safa, ele começa a perceber isso, que todas as pessoas eram levadas a fazer isso. Está errado. Mas ele via que o alto clero, os cardeais e bispos, viviam um mundo de luxo. O Vaticano era muito bonito. Enquanto o padre que vivia lá na vila, em lugar afastado, sofria pra caramba, não tinha nenhuma condição. Está errado isso. Que Deus é esse? Quando ele volta, ele vem revoltado. Ele não aceita isso. E aí, senhores, é o que vocês estão vendo nessa imagem aí, ó. Ele faz as 95 teses defendendo um princípio do catolicismo. Ele bate de frente com a igreja. É quando ele vai ser perseguido, os príncipes alemães protegem Martim Lutero. O que ele faz? Ele pega a Bíblia Católica, ele começa a ler e reler, e dali ele traz a sua interpretação. Nasce o protestantismo. O protestantismo foi uma alusão ao protesto que ele fez, que são os evangélicos hoje. Mas tem o mesmo Deus. A linha que ele segue é a mesma. Só que os argumentos são diferentes. Cara, aí começa a haver um aprofundamento na interpretação da religião. Porque até então o catolicismo era o único na Europa. Aí o Martim Lutero se levanta, vai criar o luteranismo. Depois o João Calvino cria o calvinismo. A Inglaterra, com Henrique, vai criar o anglicanismo. Aí pensar que não, eu tenho várias outras religiões disputando com a Igreja Católica. Mas graças à audácia de Martim Lutero. Quer ver? Saiu comigo no quadro. Olha lá. Joga lá no quadro. Pode me tirar daí. Novas interpretações da Bíblia. Vejam, com a difusão da imprensa, aumentou o número de exemplares. Como assim, professor? Ninguém tinha
acesso ao livro. Na questão não era livro, eram papiros, que as pessoas liam. Mas poucas das pessoas também sabiam ler. Então, quando houve a máquina de impressão criada por Johann Gutenberg na Alemanha, as pessoas passaram a ter, então, exemplares da Bíblia para estudo. Surge a vontade individual de entender as verdades divinas. Que verdades são essas? A verdade é que o homem escrevia sem a interpretação dos padres. Ou seja, tira o padre de lado. Você mesmo pega a Bíblia, você começa a ler, você interpreta. Você tem um entendimento. Nasce então aí, senhores, diversas interpretações da doutrina cristã. E aquele que mais consegue sobrepor, que mais consegue se destacar, é que vende. É um comércio, senhores. A igreja, tão onipotente na Europa medieval, ela foi duramente criticada. Viu? Só que a igreja, por ser criticada, irá surgir novas pessoas que vão ter esse entendimento, que vão até aproveitar para poder chegar a um cargo também, montar a sua igreja, ganhar através do dízimo, enfim, vai virar um comércio. A Igreja Católica, ela estava em descompasso com o seu tempo. Já tinha havido aí uma evolução, um avanço, mas a igreja tinha ficado lá atrás. Ela não tinha conseguido avançar. A corrupção do alto clero, senhores, a ignorância religiosa dos padres comuns e os novos estudos teológicos, tudo isso colaborou. A corrupção do alto clero. Vejam, eu deixo claro para vocês, alunos, que nós não estamos julgando o papel da igreja. Nós estamos relembrando o que foi o passado através da história. Foi assim? Foi. Hoje, atualmente, não sei. Possa ser que sim, possa ser que não. Mas num tempo desse, houve a quebra do Banco do Vaticano. Que um cardeal estava desviando dinheiro. Então, utiliza-se da boa vontade do cidadão que faz as doações, aquele cidadão que, de repente, ele alcançou uma promessa e ele quer colaborar com a igreja e de repente, pessoa da igreja que não tem essa capacidade e acaba fazendo desvio desses recursos. É chato? É. Aí, quando vem para a sociedade, é um escândalo. Padre se envolvendo com pedofilia, padre sendo filmado, né? Uma série de coisa. Da mesma forma que isso acontece na igreja, isso acontece em um sistema militar, né? Quando militares são pegos fazendo algo ilícito. Na política, quando políticos são pegos desviando dinheiro, corrupção, em tudo que é canto. Então, observe que isso faz parte do ser humano. Tem boca não. Boas obras não fazem um bom homem, mas bons homens vão fazer boas obras. Isso aqui é o princípio de Martim Lutero. Boas obras não fazem um homem bom, mas o homem bom, ele pode fazer boas obras. Martim Lutero, ele foi influenciado pelo pai, ele foi estudar direito, seu temperamento inclinava-se para a vida religiosa. Em 1505, após ter quase morrido em uma violenta tempestade, ingressou na ordem dos agostinianos, como eu já falei para vocês. Em 1510, viajou a Roma, regressou profundamente decepcionado com o ambiente de corrupção e avareza. Corrupção e avareza que vivia o clero. Então quer dizer que o cidadão tira o pouco que ele tem para dar para a igreja e a igreja não sabe usar? A avareza, senhor, olha só, corrupção do alto clero.
Em 1513, ele aprofundou-se nos estudos teológicos até que começou a amadurecer as ideias para a criação de uma nova doutrina religiosa. Quando ele encontra ali na Epístola de São Paulo uma frase que diz: o justo se salvará pela fé. Eu não preciso de igreja, eu não preciso de padre, eu não preciso de pastor. Basta eu saber interpretar a Bíblia. Ponto. Eu não preciso de padre, de pastor. Está ali. Na Epístola de São Paulo, ele encontra: o justo se salvará pela fé. Meu irmão, tu tem fé? Tenho, então já basta. Já basta. Ah, mas não é bem assim o quê? Não é bem assim o quê? Você sabe ler? Sabe interpretar? Então, meu brother, é isso daí. O justo se salvará pela fé. Procure. A fé e não as obras seriam o único instrumento de salvação. Para a Igreja Católica Apostólica Romana, as obras seriam instrumento de salvação. Para Lutero, não. A fé é o principal instrumento de salvação. Claro, graças à misericórdia divina. Lutero, em 1517, ele rompeu com a Igreja Católica. Com o objetivo de arrecadar fundos para a construção da Basílica de São Pedro, o Papa Leão X autorizou a concessão de indulgência. Como assim? O Papa autorizou vender o perdão. Ei, você matou, esfolou, fez o que... Matou 1, 2, matou 10. Mas se você pagar um valor, a tua alma está libertada. Gente, tem um padre, eu não sei se coloquei aqui, acho que eu coloquei. Bom, se você contribuísse financeiramente para a igreja, o Papa colocou literalmente o céu à venda. São as indulgências. Não, daqui para frente, se você pagar X, está liberado. Como assim, gente? Percebe? Aluno, analise comigo. Tem uma pessoa que ela é má pra caramba. Ela matou, ela fez as piores atrocidades. Aí simplesmente ela chega e fala assim: padre, eu pequei. Não, meu filho, se você me dá aí R$1.000, tá liberado. É. E a pessoa fazia isso. Quanta ignorância. Era assim. Lutero fixou na porta da igreja de Wittenberg um manifesto público contendo aí as 95 teses protestando, está aí o termo protestante, contra a atitude do Papa Leão X. A longa discussão entre Lutero e a igreja e a autoridade católica vai terminar com a excomunhão. Primeiramente, ele recebe um comunicado. Primeiramente, ele vai ser divertido. Depois, ele recebe o comunicado. Depois, ele recebe a bula papal até ser excomungado. Ele pega a bula papal e rasga em praça pública. E ele estava desafiando a igreja. Vejam só, ele sabia tanto quanto a igreja. Porque foi um cara que se preparou. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá pela fé. É isso mesmo, Romanos. Ele sabia tanto quanto a igreja. Então, quando você faz parte do sistema e você conhece o sistema, você enfrenta o sistema. Só que muitas vezes o próprio sistema quer te desidratar. O sistema quer te desidratar, desacreditar. É assim que se faz hoje na política. Quando o cara de dentro, o cara desidrata. Então, em protesto, ele queimou a bula papal em plena praça pública. Sabe o que é isso, gente? É um escárnio. Você pegar assim, cara, isso aqui para mim não tem nenhuma... E rasgar. Meu irmão, é louco. É como você pegasse assim, claro que te tem respeito com as autoridades, né? Você pegar uma intimação do juiz e rasgar a cara dele. Tu tá pedindo para ser preso. É uma questão de ética, é uma questão de bom senso, uma questão de responsabilidade, né? E ele fez isso. Ele chamou as pessoas e rasgou a bula papal.
provando que a igreja não tinha poder sobre ele. E o bicho vai pegar. Em 1529, príncipes alemães protestaram contra as medidas que impediram que cada estado adotasse sua própria religião. Foi a partir desse protesto que se espalhou o nome de protestante para designar os não católicos, ou os cristãos não católicos. Aí, senhores, o bicho começa a pegar. Iniciou com Martinho Lutero, através da 95 tese, dos protestos que ele faz, e aí agora vem a reforma calvinista e anglicana. Olha só a história desses dois outros líderes. João Calvino nasceu em Noyon, na França, país em que estudou teologia e direito. Em 1534, ele acabou fugindo para a Suíça, onde o movimento reformista já se desenvolvia sob a liderança de Ulrich Zwingli. Em 1536, João Calvino publicou sua principal obra, Instituição da Religião Cristã, na qual afirmava que o ser humano, estava predestinado a merecer o céu, o inferno. Aí, presta atenção, olha o que João Calvino disse. O ser humano, ele está predestinado a merecer o céu e o inferno. Presta atenção que o termo céu e inferno, ele vai aparecer no século IX, dentro da Idade Medieval. Porque a Igreja Católica, ela apostava suas fichas. Se você fizer o bem, vai para o céu. Onde é o céu? Não existe céu. Onde é o inferno? Não existe o inferno. É pintado pela imaginação do homem. Para dizer assim, olha, é igual quando você é criança, ou quando você tem um filho. Olha, se tu fizer isso aí, eu vou chamar o bicho papão. O que a criança entende do bicho papão? Que é um bicho muito feio e tal. Então ela fecha os olhos. Da mesma forma que nós fizemos com nossos filhos quando era pequeno, a Igreja Católica fazia com o cidadão. Tu acredita? Deus tinha elegido ou eleito algumas pessoas para serem salvas, enquanto outras seriam condenadas à maldição eterna. Tu acredita nisso? Deus teria eleito as pessoas. Que pessoas são essas? Que pessoas são essas? Quer dizer que vai escolher agora, eu vou jogar o laço. Não, esse aqui presta. Não existe isso. Olha só a interpretação. João Calvino, tá? Calvino ele foi governador absoluto da cidade de Suíça, em Genebra, que ficou submetida a um governo teocrático, com princípios religiosos e políticos. Percebe? João Calvino, as mulheres não podiam depilar as axilas embaixo, não podia, não usava brinco, não usava nada. Pensa no cara que era tirano. E hoje nós temos religiões que é assim. Hoje temos religiões que não pode isso, não pode aquilo. A população era controlada por severa vigilância moral. Olha aí, vigilância moral, que condenava o jogo, o culto à imagem, a dança, o batismo de criança, com nomes não bíblicos. Então todo mundo era João, era José, nomes bíblicos. Condenava o uso de joias. Percebe? Quem descumprisse era duramente punido e condenado à morte. A religião de João Calvino. Mulher não podia usar joia. A prosperidade econômica e a riqueza material foram interpretados pelos seguidores de Calvino como um sinal de salvação predestinada. Olha que loucura. Então só se salvava pessoas ricas. Percebe? Reforma anglicana. Henrique VIII, rei da Inglaterra. Ele era fiel aliado do Papa,
recebendo inclusive o título de defensor da fé. E uma série de questões política e econômica vai fazer com que ele rompesse com a Igreja Católica e fundar a própria Igreja Anglicana. Agora, por quê? Porque Henrique, ele era casado, ele queria se separar, mas a igreja não adotou esse sistema. O rei percebeu que era preciso reduzir a influência do Papa dentro da Inglaterra. A burguesia interessada em se apossar das terras da igreja, né, e dos seus bens, passou a apoiar o rei. Senhores, há muito tempo nós sabemos que o que mais possui terra no mundo é a igreja. No mundo, tá, senhores? Para ter uma ideia. O rei estava... Olha só. Olha como é que vai surgir a religião anglicana. O João Calvino, eu te falei. O anglicanismo. O rei, ele estava descontente com o casamento com a sua esposa, a Catherine de Aragão, uma vez que a Inglaterra era inimiga da Espanha. E porque desejava um herdeiro masculino e não feminino. Aí, Henrique pretendia se casar com Ana Bolena. Todos os reis queriam ter um descendente homem e não mulher. Quando você tem um filho homem, você agrega reinos. Quando você tem uma filha mulher, você separa o reino. E aí a Catherine de Aragão não deu um filho homem para ele, e ele, querendo casar com Ana Bolena, pediu que o Papa, fizesse o desquite, né? E o Papa disse que não, ó. Pediu ao Papa para anular o matrimônio com Catherine de Aragão, mas o seu pedido foi negado. E ele ficou chateado. Em 34, o parlamento inglês aprovou o ato de supremacia, pelo qual Henrique VIII tornava-se reino supremo da igreja na Inglaterra, cujo culto não foi modificado, continuando católico. Ou seja, perde a função do padre. Aqui no Brasil, Dom Pedro II, ele era padroado. Era ele que indicava o representante da igreja no Brasil. Ele que indicava Dom Pedro II, padroado. Nesse caso aqui, o Henrique VIII tira o papel da igreja da Inglaterra e ele agora representa a igreja. Continuou com o catolicismo também. Qual foi a reação da igreja? Aqui. Como houve o anglicanismo de Henrique VIII, o calvinismo de João Calvino e o luteranismo de Martim Lutero, a igreja falou assim, cara, nós temos que fazer uma reforma, senão nós vamos perder poder. De fato, a reação católica foi essa aqui, ó, a contra-reforma. E aí os principais cardeais, bispos, vão fazer uma leitura melhor. É preciso modificar alguma coisa. E hoje nós sabemos que o mundo está cheio de religiões. Se você tem uma garagem, você cria uma igreja. Não paga imposto, tá? Então fica fácil. A igreja foi imediatamente punir os rebeldes. Na esperança de que a ideia reformista não se propagasse e que o mundo cristão pudesse recuperar a unidade perdida. Tarde demais, senhores. Eu já tinha o islamismo lá atrás. Aí surgiu o catolicismo. E de lá para cá, outras religiões. Por causa de quê? Tudo começa com Martim Lutero. Martim Lutero que conseguiu adentrar nas entranhas do catolicismo, percebeu como é que funcionava a máquina e aí começou a escrita. Amplo movimento de moralização do clero e a reorganização da estrutura administrativa da igreja, que ficou conhecido como reforma ou contra-reforma. Bento XVI, o atual Papa é o Francisco, né? O Papa Francisco. Mas o Bento XVI, ele renunciou, cara, o cargo, depois de um tempo.
Claro que o pano de fundo dizer que ele estava doente. Não, mas foi a questão da pedofilia. Em 2001, o Papa João Paulo II, ele veio a público e pediu perdão pela igreja das atrocidades que ela cometeu no passado. Porque ela precisa ter um direcionamento exemplar e que seus componentes também sejam exemplares. Essas medidas destacaram a aprovação da Ordem dos Jesuítas. Aí houve uma convocação para o Concílio de Trento. E nesse concílio, eles vão chegar num acordo, vão restabelecer o Tribunal do Santo Ofício, que é a Santa Inquisição. A igreja, ela achava que podia ter esse poder através do tribunal. Foi engano. Olha aí, esse é o Concílio de Trento, que aconteceu na cidade de Trento, e a Ordem dos Jesuítas ia ser criada. Eu tenho os principais cardeais que se encontraram nessas reuniões para tomar algumas decisões que até hoje se perpetua. Em 1545, o Papa Paulo III convocou um concílio cujas reuniões foram realizadas na cidade de Trento, na Itália. O concílio apresentou medidas disciplinar e eclesiásticas. Então, a partir de hoje, o padre não pode casar. Porque antes, tinha padres que faziam filho em mulheres. Mas como ele ia pagar pensão alimentícia? A igreja. Então, a igreja acabava ficando em mais lençóis também com essas atitudes. Olha só o que o Concílio de Trento também aprovou. A salvação humana ela depende da fé e das boas obras. Martinho Lutero, lá atrás, na Epístola de São Paulo, que ele encontrou, ele diz que só precisa da fé. Agora, sim, o poder de convencimento cabe aí ao pastor e ao padre. Mas ele foi bem explícito. No Concílio de Trento, de 1545, eles afirmam, sim, depende da fé e das boas obras. Fonte da fé, que é o dogma religioso, tem como fonte a Bíblia, cabendo à igreja dar a interpretação correta. O Papa reafirmava a sua posição de sucessor de Pedro, a quem Jesus Cristo confiou a construção de sua igreja. Ou seja, ainda para não perder o espaço, para não se desestruturar, continuava a ideia que o padre, o Papa, era o representante de Dom Pedro aqui na... Dom Pedro, a representante de Pedro aqui na Terra, certo? A missa e a presença de Cristo continuava. A igreja reafirmou que no ato da Eucaristia ocorria a presença real de Jesus Cristo no pão e no vinho. Na hora da comunhão ali. O concílio terminou com a elaboração do catecismo, com os pontos fundamentais da doutrina católica, a criação de seminários para a formação de sacerdotes e a manutenção do celibato sacerdotal. Então, se buscou pessoas que aceitassem seguissem a vocação de padre. O celibato sacerdotal continuou. Existem lá os requisitos para ser padre. E aí, criado a Ordem dos Jesuítas. Em 1540, o Papa Paulo III aprovou a criação da Ordem dos Jesuítas, ou mais conhecido como Companhia de Jesus, fundada pelo militar espanhol Inácio de Loyola, ex-militar, que se converteu ao catolicismo, e ensinar os padres como se comportar diante dos nativos, né? Que são os nossos índios.
a ordem dos jesuítas acaba vindo para o Brasil, para a América, para catequizar os não cristãos, que eram os nativos. E aí, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos a colônia de Sacramento e de povoamento. Certo? Santa Catarina, Rio Grande do Sul. A criação de escolas religiosas também foram realizadas. A catequese dos não cristãos, que são os índios. Com os jesuítas espalhados ao continente recém-descoberto, foi fácil, porque a igreja ela sai da Europa e vem para a América para aumentar o seu rebanho. Por isso que aqui na América nós fomos catequizados pelos primeiros jesuítas, que trouxe a nós a imagem de Cristo, a imagem de Maria, e o povo que era pagão, os nativos, começam a ter um outro direcionamento voltado para o cristianismo. Viver em comunidade, produzir, etc, etc. Até que em 1559 o Marquês de Pombal irá expulsar a Companhia de Jesus do Brasil, porque entendia que era um outro estado dentro de um estado brasileiro. O retorno do Tribunal do Santo Ofício, onde as pessoas eram julgadas e mortas em praça pública. Lembrando que a morte era um espetáculo no século XVI. As pessoas vinham assistir, por heresia, por isso, por aquilo, mas a igreja não queria perder o seu domínio. No ano de 1231, a Igreja Católica havia criado os tribunais de Inquisição. Com o tempo, reduziram suas atividades em diversos países. Há um fato que houve algumas situações. O Brasil não existia nessa época ainda. Com o avanço do protestantismo, a Igreja reativou em meados do século XVI a Inquisição. Aí sim, foi quando houve um fato aqui na Bahia, sobre isso daí, mas que repercutiu. Por fim, senhores, esta passou a se encarregar de organizar a lista dos católicos, o Index Librorum Prohibitorum. O Concílio de Trento bateu na tecla que você não poderia ler qualquer livro. Houve, então, uma lista de livros proibidos. Uma das primeiras relações de livro proibido foi publicada em 1564. Certo? Por quê? Porque as pessoas estavam sabendo demais e não podiam saber. Isso aí era um domínio da Igreja Católica. Mas depois que a ciência ela tomou conta, ela se expandiu, aí, cara, não tem para ninguém. Tá bom? Por final, senhores, eu tenho aqui esse material complementar. Se vocês clicarem nesse link, vão saber um pouco mais sobre a reforma e a contra-reforma, disponível nesse link. E eu aconselho você, aluno, a pesquisar um pouco mais, porque é interessante. Eu tenho alguns livros que falam dessa época, que é bem interessante vocês também pesquisarem. Fechou? Bom, mas agora eu vou para aquele intervalo e daqui a pouco eu volto para fazer aquela revisão de 5 minutos. Não sai daí não, é rapidinho.